Gravando, agora eu tô. Então, vamos lá. Essa questão da prova, essa questão 3, foi da Universidade Estadual do Ceará, e ela diz o seguinte: leia o texto que segue sobre a transposição do Rio São Francisco. De uma forma ou de outra, o projeto de transposição traz muitas esperanças para a população do semiárido nordestino, da área ali do sertão, né? Sua efetividade, contudo, depende de outros projetos que garantam a sustentabilidade do rio e a qualidade da água. É preciso recuperar a ideia de que as cercas são um problema maior do que a seca e que se rompam os domínios baseados na posse do território com água por meio de uma radical reforma agrária. Quando ele fala que o problema da seca no semiárido nordestino é a cerca e não a seca, é porque grandes donos de terras ali do Nordeste brasileiro acabam limitando esse acesso a reservas hídricas em relação à população. Então, as cercas limitam o acesso da população a esse recurso hídrico. Por isso, a necessidade da transposição do Rio São Francisco, que é um rio que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e ele está passando por um projeto de ser desviado, ou seja, esse processo de transposição, esse projeto de transposição é desviar a água desses rios para chegar aos estados do sertão nordestino, tudo bem? E ele pergunta o seguinte: atente ao que se diz sobre o texto acima e assinale a afirmação verdadeira. E aí nós temos aqui 4 opçõezinhas. A primeira diz que o texto sugere que o maior desafio encontrado pela obra de integração de bacias, denominada Transposição do Rio São Francisco, é suprir a escassez de água para consumo humano no semiárido nordestino. Esse é o maior desafio? Suprir a escassez de água? Não, não é não, né? Porque o problema, a seca é um problema? Sim, essa obra é uma obra muito custosa, mas o maior problema é a cerca, como ele diz lá no final, né? Letra B, por não causar danos ambientais e sociais, eu já paro por aí, né, gente? Claro que qualquer desvio de rio pode causar danos ambientais e sociais, né? Como assim danos ambientais? Quando você tira a água de um lugar e coloca em outro, por exemplo, os animais daquela área que necessitavam da água daquele rio para sobreviver não vão ter mais aquele recurso. Tudo bem? Então, impactos sociais. Ao transpor as águas de um rio, pode haver necessidade de você tirar a população local ali da sua área de vivência, né? Para que a obra possa ser construída, desenvolvida. Então, eu já paro por aí na B, que não pode ser. Letra C. Uma das interpretações que pode ser realizada do texto é que no seminário do nordestino, o desemprego no meio rural, a escassez de alimentos, a baixa produtividade no campo, a dizimação dos rebanhos, a queda do nível socioeconômico e o êxodo da população local não dependem exclusivamente do abastecimento eficaz de água na região, mas também de fatores políticos, ambientais e fundiários. Chorei de emoção, né? Porque esse é o gabarito. Primeiro, ele te dá aqui quais são os problemas que ocorrem nessa região semiárida do Nordeste, né, o sertão nordestino, e ele fala que esses problemas não têm como causa apenas a falta d'água, mas também todas as outras questões políticas, ambientais e fundiárias. Quando ele diz fundiária, é a questão do acesso à terra, tudo bem? Que estão ali por trás também desses problemas que ele destaca no início. Então já achamos o nosso gabarito, mas vamos ler a letra D, onde ele fala que a discussão levantada pelo texto é de natureza técnica e informa que, se forem realizadas ações adequadas de armazenamento de água, construção de infraestrutura hídrica e gestão empresarial de recursos hídricos, os problemas com a seca no semiárido nordestino serão resolvidos. Claro que não, como acabei de falar, o problema não é apenas técnico, de natureza técnica, não é apenas desviar a água do rio que você vai resolver todo o problema. Tem a ver também com uma mudança ali política, ambiental e fundiária daquela região do Nordeste brasileiro. Tranquilo, Cuba? Gabarito, letra C de como é bom estar aqui com vocês. Fala comigo, tá tudo bem? Entendeu porque o gabarito é letra C e porque não pode ser as outras opções? Porque a letra C destaca quais são os problemas naquela área e ele fala que as causas não têm a ver apenas com a escassez de água, e sim com as questões políticas, ambientais e fundiárias que estão por trás disso tudo. Trunks, se você quiser aprofundar nesse papo, Cuba, só dá uma pesquisada em indústria da seca que você vai entender maravilhosamente bem isso que eu expliquei para você. No YouTube tem alguns vídeos que explicam a indústria da seca.
Em outras palavras, como os grandes latifundiários lucram com o problema da seca. É um troço absurdo, gente. Lucram no sentido não apenas meramente econômico, mas lucram também no sentido político, por exemplo. Eles cobram para que a pessoa ali no sertão nordestino, para que ela tenha água, para aquela população ela tem que votar no seu candidato, né, a vereador, candidato, enfim, a deputado. É um troço muito louco a indústria da seca que existe no nosso país. Tranquilo, Cuba falou, ok, show de... Pode, Nath. Turma, olha só. Eu havia pedido para vocês na semana passada para que até domingo vocês me enviassem as respostas das questões de 2 capítulos, né? E pouquíssimos alunos me enviaram. Se você fez, esqueceu de me enviar, ou se você vai fazer e quer me enviar para eu dar uma conferida, pode me enviar, tá? Me envia ou pela... Eu dou preferência que vocês me enviem lá pela Genedu, que aí eu confiro tudo por lá. Mas eu sei que tem gente que não tem acesso à Genedu ou tá com problema no acesso, então você não vai deixar de enviar por conta disso. Me envia no meu e-mail, tá? rannaleoncio@gmail.com, ok? Que acredito eu que essa semana ainda eu consigo responder todos vocês em relação ao trabalho. E eu li, tá? Foram, assim, acho que foram mais de 10 questões. E eu li uma por uma, tá? Tanto que alguns alunos aí que me enviaram já receberam feedback. Olha, faltou responder isso, você poderia responder assim. Então, pode ter certeza que eu vou ler as suas respostas uma por uma. Então, às vezes, eu vou demorar um pouquinho mais para responder a todos por conta, né, que são muitas questões e eu vou ler. Não vou simplesmente, ok, recebi. Não, vou te ajudar e responder, enfim, corrigir, caso tenha algo para ser corrigido. É isso, meus amores. Agora vamos entrar num novo assunto, né? Porque a prova já foi, né? Agora a vida segue. Deixa eu fechar aqui as provas e abrir o nosso livro. Gente, eu não sei por quê. Ai, agora ele abriu. Porque eu tava aqui, antes da aula começar, tentando abrir o livro digital e ele não estava abrindo de jeito nenhum, mas agora o bonito foi. Então, deixa eu colocar aqui na página certinho. Só minutos. Eu queria tanto que fosse mais fácil usar esse livro digital, porque eu não consigo pular de uma página para outra de forma tão tranquila, não. Mas ok, vida que segue. O livro digital do SAIS é muito mais tranquilo de se usar no computador, enfim. Mas é a vida, gente. Calma aí, deixa eu abrir na página. Tudo certinho, bonitinho. Meu Deus, não quero essa página não. Vamos, querido. Misericórdia. Calma, gente, já vai, prometo. É que esse capítulo de hidrografia, ele é tão extenso que até para passar aqui de uma página para outra, Jesus Christ. Agora sim. Turma, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês novamente, porque hoje nós vamos dar início ao capítulo 8. Geografia dos mares e oceanos. Tão poético, não? Pois é, mas para além da poesia, nós vamos entender, de fato, os mares, os conteúdos, né? Os assuntos relacionados aos mares e oceanos do mundo. Já começo desmistificando uma parada. Mar é uma coisa, oceano é outra, tudo bem? Vocês vão entender aqui ao longo desse capítulo a diferença entre mares e oceanos, ok? Porque agora, nesse capítulo 8, nós vamos falar sobre mares e oceanos. Na verdade, esse capítulo, ele acaba sendo um desdobramento, ele acaba sendo uma continuidade do capítulo anterior que nós falávamos sobre a hidrografia, né? Falávamos sobre a disponibilidade de água doce no mundo, falávamos dos impactos... Eita, Hugo, que risco amarelo é esse, misericórdia? Obrigada. Falávamos sobre os impactos relacionados aos recursos hídricos, falávamos sobre as principais bacias hidrográficas do Brasil e do mundo, falávamos sobre projetos relacionados aos recursos hídricos, como a questão que nós acabamos de comentar, né, a transposição do Rio São Francisco. Então, esse capítulo 8, ele acaba sendo um desdobramento desse estudo sobre a hidrografia. Só que, enquanto no capítulo anterior nós demos destaque para os rios, né, para as bacias hidrográficas,
no finalzinho falava sobre os aquíferos. Nesse capítulo 8, agora nós vamos falar sobre as águas salgadas, né? Sobre mares e oceanos. Que apesar de não estarem, né, essas águas dos mares e oceanos, apesar de não estarem disponíveis de forma direta para o nosso consumo ou para a utilização da indústria, da agricultura e etc, 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 os mares e oceanos eles são fundamentais para outras atividades, como atividades de lazer, atividade turística, navegação e por aí vai. Então, os mares e oceanos, apesar de não serem compostos, formados por água doce, eles têm a sua importância na nossa sociedade, ok? Deixa eu olhar aqui o chat, que eu vi que tem mensagem. Deixa eu abrir aqui. Saiu sem querer. Ok, Hugo. Hugo falando aí da obra de arte que ele fez aqui no, que ele fez aqui no livro. Essa imagem, a legenda dela diz assim, olha, a Baía de Todos os Santos em Salvador, que por sinal, preciso fazer esse comentário, é um lugar lindíssimo, gente. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir a Salvador, vá, não desperdice, porque é um lugar muito incrível e a gente entende aí a gênese do nosso país, sabe? Se você quer entender um pouco mais sobre as origens do Brasil, visitar Salvador é algo muito, muito interessante. Então ele mostra que a Baía de Todos os Santos, em Salvador, que é a segunda maior baía do mundo. E o litoral da Bahia é o maior do país. Então, é porque o estado da Bahia tem uma grande área litorânea, né? Esses foram alguns dos critérios utilizados para que a Baía de Todos os Santos fosse escolhida como a sede da Amazônia Azul em 2014. Avançando aqui no nosso capítulo, turma, deixa eu colocar aqui, passar essas duas páginas iniciais, para de fato nós entendermos essa estrutura morfológica marinha. Turma, a partir dessa página aqui, o livro de vocês vem falando sobre os tipos de mares. Ele entende o que são os mares, né? Ele aponta o que são os mares e o que são os oceanos, e ele aponta, ele define essa estrutura geomorfológica marinha. Assim como as áreas continentais, elas têm formas do relevo, por exemplo, nós temos montanhas, nós temos morros, nós temos vales, nós temos depressões, planícies, planaltos, icebergs, nós temos cuestas. Tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Apesar de parecer loucura, são formas do relevo terrestre, tudo bem? E aqui nesse capítulo 8, quando ele fala em estrutura morfológica marinha, ele está falando justamente nessas formas que existem no mar. Muitas dessas formas nós não enxergamos porque elas estão debaixo da água, tudo bem? Mas que elas são fundamentais para a sobrevivência, a existência ali de, por exemplo, animais marinhos, ok? Então, sobre a estrutura morfológica marinha, olha o que ele diz aqui no livro de vocês. Já vou olhar o chat, tá? Eu vi que tem mensagem, já vou olhar, prometo. É muito comum confundir os conceitos mar e oceano, como eu falei com vocês, mas que são coisas distintas. O mar é uma parte do oceano mais restrita e mais próxima à plataforma continental. Hanna, o que é a plataforma continental? Não se desespera que eu já vou te explicar, tá? Enquanto o oceano é a vastidão de água salgada disposta pelo planeta. Turma, em outras palavras, tá? Normalmente, aquela parte de água salgada, aquela faixa de água salgada mais próxima à costa, mais próxima ao continente, normalmente aquilo ali é considerado como mar. Tudo bem? Enquanto as áreas mais afastadas da costa, né, aquela imensidão toda, ela é chamada de oceano, ok? Então, a classificação em mar ou oceano tem a ver com a proximidade com a região costeira, com a área costeira, ou com o que ele chama aqui de plataforma continental, ok? Sobre os oceanos, ele destaca aqui, são 4. Pacífico, que é o oceano maior. Eu acho muito interessante falar sobre o Pacífico. Não na turma de vocês, acredito que vocês não vão ter esse problema, mas normalmente criança, assim, né? 5º ano, 6º ano, quando você fala, pega o mapa, né, do mundo e fala que existe um oceano Pacífico apenas, a criança às vezes nem sempre ela consegue entender isso, porque normalmente os mapas mostram um pouquinho de oceano Pacífico de um lado e um pouquinho de oceano Pacífico de outro. Como assim, Hanna? Vou te explicar. Se você pega o mapa mundi, né, o mapa do mundo, você vai ver uma parte do Oceano Pacífico aqui próximo
próximo à costa leste, ou melhor, costa oeste da América, né, do continente americano, e a outra parte do Oceano Pacífico próximo à costa leste ali da Ásia e da Oceania. Então, normalmente as crianças têm dificuldade de entender que aquela representação, que aquele mapa-mundi, na verdade está representando uma área esférica que é o nosso planeta Terra. Então, esse Oceano Pacífico daqui é o mesmo Oceano Pacífico daqui, que estão, na verdade, colados e são uma coisa só. Tudo bem? Então, acredito que vocês vão ter esse problema, mas eu sempre gosto de comentar, né? Então, ele é considerado maior. Porque eu digo isso porque quando ele fala que é considerado maior, se você vê essa imagem nesse mapa mundi, de repente não vai ficar tão claro para você o porquê é o maior. É porque, na verdade, são uma coisa só, né? Tem uma continuidade. Me perdi. Achei. Atlântico, né? Oceano Atlântico, o Índico, que a gente quase não fala, né? Do Oceano Índico, que está ali próximo, está entre continente africano, sul do continente asiático e oeste da Oceania, né? A gente quase pouco fala dele. E glacial ártico. Só uma observação, tá? Sobre o Oceano Índico. A gente quase não fala dele, mas ele é mais falado na geografia nas aulas de clima, quando nós falamos em clima monsônico. Vocês já ouviram falar em monções? Quem foi meu aluno no passado já estudou monções. Lembram disso, gente? Monções de verão e monções de inverno? Não, né? Ok, tem problema. Em algum momento a gente vai voltar a falar das monções, tudo bem? Que contribui para a ocorrência de chuvas no Sudeste Asiático. É isso. E o Oceano Glacial Ártico. Já os mares são diversos. Ele classifica aqui os tipos de mares. Eles podem ser abertos, fechados ou interiores e semi-fechados. E ele dá aqui a definição bonitinha. Hanna, você não vai explicar cada um deles? Não, porque nunca vi sendo cobrado em prova isso, tá bom? Minto. Eu já vi sendo cobrado em prova de colégio para sexto ano, tá? Vocês, ensino médio, não lembro de ter pego uma questão de vestibular que pede aí... que significa mar aberto? Não vi. Depois vocês podem ler com calma, mas eu nunca vi nenhuma questão cobrar isso. Por anos, a humanidade pensava ser o fundo oceânico, uma extensa... Ih, calma aí, me perdi. Por anos, a humanidade pensava ser o fundo oceânico uma extensa e suave planura. Ou seja, por muitos anos as pessoas achavam que o fundo do oceano era um negócio reto. Nunca foi, né? Hoje se sabe que seu relevo é extremamente variado e recortado, composto por depressões, cordilheiras, picos isolados e fossas profundas. Turma, só para vocês terem uma ideia, olha essa imagem aqui, para você entender o que ele está falando. Tá vendo essas imagens aqui, essa parte aqui mais escura do mapa? Sabe o que é isso? São cordilheiras. Hanna, o que é cordilheira? Ai, meu Deus, vou te explicar. Cordilheira é um conjunto de montanhas. Tem Cordilheira dos Andes, Cordilheira dos Himalaias, não tem? Então, é isso. É um conjunto de montanhas. Hanna, então tem montanha aqui entre América do Sul, melhor, entre América e África, né, basicamente? Aham. Essa cordilheira aqui, sabe o nome dela? Cordilheira Meso-Oceânica. Não se desespera com o nome esquisito, que eu vou te explicar, tá? Cordilheira Meso-Oceânica. Meso significa meio, tá? Então, cordilheira meso-oceânica é uma cordilheira que está no meio do oceano. Ok? Faz sentido? No meio do oceano Atlântico, ok? Como que essa cordilheira se formou? Choque de placas tectônicas. Se eu abrir aqui um mapa de placas tectônicas no mundo, você vai ver que aqui há encontro de placas tectônicas que, quando se chocam, formam essa cordilheira montanhosa, tá? É muito lindo falar sobre isso. É muito legal estudar relevo marinho. Ele continua, então, dizendo o seguinte, então, hoje se sabe que seu relevo é extremamente variado e recortado, composto de depressões, cordilheiras, picos isolados e fossas profundas. O conhecimento do oceano é relativamente recente, né? Data de 1940. Por que isso, gente? Porque estudar fundo do oceano é um troço caro, tá? Explorar o fundo do oceano exige técnica e tecnologias muito caras, ok? Então, por isso que só a partir de 1940 o oceano começou a ser mais explorado. E as pesquisas aumentaram muito nas últimas décadas. As mais importantes correntes marítimas, ou melhor, marinhas, dos oceanos estão mapeadas
e se conhece a fundo suas características, temperaturas e movimentações. O assoalho oceânico, assoalho, turma, é fundo do oceano, tá? Assoalho é a mesma coisa que fundo. O assoalho oceânico igualmente está bem mais conhecido, inclusive com coleta de amostras. E como seria esse mundo oceânico? Observe a imagem a seguir. Então, aqui é aquela imagem que eu já expliquei para vocês, tá? Deixa eu ver aqui as mensagens, que tem 7 mensagens no chat. Porque senão eu passo muito, aí eu fico sem entender o contexto da pergunta de vocês. Jean perguntou, capítulo é difícil? Eu não diria difícil, Jean. Eu acho que é um conteúdo que a gente não está tão familiarizado. É um assunto que a gente não estuda tão profundamente. Tão difícil não, mas ele tem um conteúdo relativamente novo para a gente. Por exemplo, esse conteúdo vocês veem lá no 6º ano, né? De forma bem superficial, claro, mas vocês já viram no 6º ano. É bem Picasso a imagem, verdade. Olha o Hugo. Hugo é cultura, meus amores. Picasso, pintor espanhol, bem conhecido, ele usava muito essas cores mesmo. Azul, amarelo, laranja. Verdade, bem lembrado. Cuba, se alguém te falar a palavra mar, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu penso em água. Elizabeth, por exemplo, na praia, o mar é o que está perto da areia? Exatamente, Elizabeth. Exatamente isso. Cuba. Se existe o Oceano Pacífico, onde fica o Oceano Agressivo? Nossa, eu nunca tinha pensado nessa piada, Cuba. Nossa. Ok. Depende, Hugo. Por que depende? O Hugo tá me perguntando aqui qual é a maior cordilheira. É a dos Andes? Ah, tá. Era esse meu questionamento. Por que depende? Quando você fala maior cordilheira, pode ser em extensão ou em altitude, né? Quando nós falamos em extensão, acho que vou ficar te devendo essa resposta. Eu não lembro, não sei. Honestamente, nunca parei para pensar qual era a maior extensão. Ó, vamos pensar. A Cordilheira dos Andes, que é uma das mais conhecidas aqui da América do Sul, ela pega ali os países da América do Sul, né? Que são até conhecidos como países andinos. A Cordilheira do Himalaia, na Ásia, eu acho que ela é maior do que a dos Andes. Eu não sei se ela é maior, mas a do Himalaia é maior do que a dos Andes, pelo menos. Não sei se é maior, não sei mesmo. Nunca me parei para me fazer essa pergunta. Não sei, vou ficar te devendo. Prometo que te respondo na próxima aula, vou pesquisar. E ele continua dizendo o seguinte: o relevo marinho é constituído especialmente de 2 partes, as margens continentais e as bacias oceânicas. É muito comum a ideia de que o relevo terrestre termina onde começa do mar, ou seja, nós, né, temos a ideia de que o relevo terrestre termina ali na faixa de areia da praia. E a partir da água passa a ser relevo marinho. Mas olha o que ele diz. Na realidade, não é bem assim, pois a transição entre a crosta terrestre, constituída de rochas variadas, mais predominantemente granítica, e a crosta oceânica, constituída principalmente por rochas basálticas, ocorre sob, ou seja, debaixo das águas do mar, na chamada margem continental. Turma, o que ele acabou de apresentar aqui para nós foi a distinção entre crosta terrestre e crosta oceânica. A crosta terrestre só termina quando para ali as rochas graníticas e a crosta oceânica começa quando você começa a verificar rochas basálticas. Rochas basálticas, turma, são rochas do tipo ígnea, que são formadas pelo resfriamento do magma. Tudo bem? Basicamente, já vou até adiantar essa informação, mas basicamente o fundo dos oceanos, né, o assoalho oceânico, como nós acabamos de ler há pouco, ele é formado em grande parte por magma consolidado. Porque no fundo do mar existem alguns pontos de liberação do magma, assim como existem os vulcões na superfície terrestre, existem vulcões no fundo dos mares. Esses vulcões, a diferença é que quando esses vulcões expelem a lava, né, que se transforma em magma, esse magma quase que imediatamente ele é resfriado. Porque normalmente as águas dos oceanos, normalmente, quanto maior for a profundidade, mais gelada é a água. Então imagina, lava quente ou magma quente se chocando com a água fria dos oceanos. Então aquilo ali gera uma consolidação do magma. Então você contribui para a formação do assoalho marinho, assoalho oceânico, ok?
E ele continua dizendo o seguinte: a plataforma continental é a porção mais rica em vida marinha, e é nela que são desenvolvidas as atividades econômicas mais exploradas pela sociedade, como a pesca, a busca e a extração de petróleo, e etc, etc, etc. Apresenta uma extensão que pode variar de algumas dezenas de quilômetros a mais de 1.000. A profundidade média é de 135 metros e caracteriza-se pela suavidade quanto à oscilação altimétrica, ou seja, não é um relevo tão inclinado, não, apresentando um ângulo de inclinação muito leve. Já os taludes são o oposto. Sua declividade é abrupta, ou seja, brusca, muito, muito inclinado, e mergulha em um contínuo ritmo de inclinação em direção ao assoalho oceânico. Observe o esquema do relevo marinho na página seguinte. O esquema, ele sempre ajuda a gente, né? Então, ele mostra aqui um esqueminha, deixa eu ampliar essa imagem, em que ele mostra, turma, a parte continental, o que ele chama de plataforma continental. Em outras palavras, assim, simplificando a definição, essa definição que ele apresentou é a definição corretinha, ali, bonitinha, para você responder numa prova, enfim. Mas simplificando a coisa aqui para que vocês entendam. Plataforma continental é a continuidade do continente, meio estranho falar isso, né? Mas é isso. É a continuidade do continente que está se fazendo presente no fundo do oceano, tudo bem? Então perceba, olha só, não parece? A plataforma continental é uma continuidade do continente? Não parece? Porque de fato é, tudo bem? Então plataforma continental é uma espécie de continuidade do continente que está debaixo d'água, ok? E aí o talude, que é o que ele explicou lá, já é uma queda mais brusca, né? É uma queda dessa altitude do relevo submarino, e aí nós temos o início ali da crosta oceânica, ok? Então, a partir do talude, você tem o início da crosta oceânica. Ele fala que em região pelágica, depois eu posso falar com vocês, dorsal oceânica, que são essas cordilheiras montanhosas que se formam. Algumas cordilheiras oceânicas, elas ficam debaixo da água, como é o caso dessa cordilheira mesoceânica que fica entre a África e o continente americano. Mas outras, a pontinha dela fica exposta, formando ali uma espécie de ilha, ok? A região abissal, que são depressões profundas no fundo dos oceanos, e aqui mais um continente, ok? Tô simplificando a coisa, tá, turma? E ele te dá aqui a definição bonitinha. Deixa eu só ver o chat, que eu vi que alguém me mandou mensagem. Só um minuto. Cadê esse chat? Cuba falou aqui, então a dos Andes é a maior extensão e do Himalaia é a maior em altura? Sim, Cuba. Exatamente. Hugo já se antecipando, dando presença. Ok, Hugo. E aí ele dá a definição, turma, de alguns termos que ele apresentou aqui para nós, tá? Bacias oceânicas, assoalho oceânico, regiões abissais, fossas oceânicas, dorsais submarinas. Não vou perder muito tempo aqui não, tá? Porque é muito simples de compreender, eu acho que vocês podem ler com mais calma individualmente, não precisa eu estar aqui lendo e lendo. Lembra que há pouco tempo atrás, agora há pouquinho, eu li uma parte que ele falou sobre as correntes marítimas, antes da foto ali, daquele desenho que lembra uma obra de Picasso, como bem disse Hugo. Então, o que são as correntes marítimas? Turma, dentro dos oceanos e circulando nos oceanos, entre os oceanos, nós temos grandes porções de água que guardam característica de salinidade e temperatura do local onde elas se originam. Essas grandes porções de água, elas são chamadas de correntes marítimas ou correntes marinhas. É a mesma coisa, ok? Então, reparem que ele dá aqui um mapa para nós, onde ele indica quais são as principais correntes marinhas. É como se fosse, turma, uma espécie de rio de água salgada. Alguns livros definem as correntes marítimas assim. São rios de água salgada que correm entre os oceanos. É algo quase poético, né? Porque são porções de água que sempre fluem nesse sentido que as setas estão indicando. Vou pegar um exemplo aqui de uma corrente, que é bem famosa, que é a corrente de Humboldt. Essa aqui, ó. A corrente de Humboldt, ela é uma corrente fria, ok? Porque olha de onde ela está se originando.
próximo às áreas polares. E de tempos em tempos, nessa costa oeste da América do Sul, nós temos a passagem dessa corrente de Humboldt. Então, com as setas azuis estão sendo indicadas as correntes que têm uma temperatura mais fria e com a seta vermelha as correntes que têm uma temperatura mais quente. Hanna, é só isso que tem para falar sobre correntes marítimas? Claro que não. Vou te dar um exemplo. Essa corrente do Atlântico Norte, que passa aqui próxima à Europa, ela está na cor vermelha, ou seja, é uma corrente marítima ou marinha quente. E ela é fundamental para a possibilidade de existência de vida em boa parte da Europa, porque se ela não existisse, o clima na Europa seria muito mais frio. Tudo bem? Então, as correntes, sejam elas quentes ou frias, elas contribuem para amenizar o clima ou para tornar o clima, mais rigoroso. Elas servem, por exemplo, para possibilitar a maior presença de peixes ou a menor presença de peixes. Então, ao longo da minha explicação na próxima aula sobre as correntes marítimas, vocês vão entender o quanto essas correntes elas são fundamentais para a nossa sobrevivência enquanto sociedades, ok? Então, na próxima aula eu aprofundo, porque faltam aí 2 minutos e 57, tá bom? Milene, eu não lembro ao certo qual era a sua pergunta sobre a areia do deserto, mas, simplificando a coisa e com base no que eu lembro, né? A areia do deserto do Saara, ela é oriunda do processo de intemperismo e erosão das áreas ao redor do deserto do Saara. Tudo bem? Tanto o intemperismo quanto a erosão, quando elas agem... Ah, perfeito. Era mais ou menos o que eu lembrava mesmo. Basicamente, Milene, o deserto do Saara é uma grande área de deposição de sedimentos, ou seja, aquela grande quantidade de areia, ela se formou a partir de um longo processo que demorou bilhões de anos para se formar, para ocorrer, né? Que degradou rochas que existiam no continente africano e em outras áreas próximas ao continente africano, como, por exemplo, a Europa. Tudo bem? Então, as rochas foram sofrendo ao longo dos anos processos de intemperismo e de erosão que contribuiu para um acúmulo de sedimentos, né? Para o acúmulo de areia naquele determinado ponto. Então, além do intemperismo e erosão, né? Nós temos ali toda uma caracterização climática daquela área que faz nós considerarmos como deserto do Saara. Eu posso explicar depois, de forma mais aprofundada, te enviar algum material nesse sentido, que é bem interessante. Milene falou, então, que tem debaixo daquela areia toda é só terra? Não, tem rocha. Tem rocha também. Tem vida, em algumas partes do deserto tem oásis, né? Tem oásis, que é uma outra explicação. Oásis é uma certa quantidade de água e vegetação em determinados pontos do deserto do Saara. Só que a explicação é um pouco mais longa, mas existe pontos em que há vida, tá bom? Turma, paramos por aqui. Não precisa enviar o nome de vocês, porque eu já dei print aqui nos que estavam presentes na aula. E na semana que vem eu continuo falando aqui com vocês sobre as principais correntes marítimas do mundo e a importância delas, ok? Meus queridos, um beijo para vocês, boas aulas, bom final de semana, bom feriado. E nós nos veremos quarta-feira que vem, se tudo der certo, acreditamos que sim, ok? Beijos, até eu fui. Tchau de Miss. Nos estamos.